Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de tecnologia da informação aplicada à logística. Estamos na terceira aula dessa sequência. Se você perdeu a segunda aula, eu vou deixar um cardzinho aqui para você acessar. E vamos embora para o nosso conteúdo. Já vai deixando aquele like aí no vídeo, comenta, curte, compartilha com os amigos que tenham interesse no tema. E vamos lá para o nosso conteúdo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, badale o sininho aí para receber as notificações. Hoje nós vamos falar do último tópico que faltou da aula passada, que é o Data Warehouse. O que é o Data Warehouse? O DW. Então, o Data Warehouse, DW, ele é uma arquitetura de banco de dados com informações de caráter gerencial voltado para suporte à decisão. Então, é uma espécie de banco de dados que ele tem uma certa precisão maior do que o dado transacional de ERP, como nós falamos na aula passada. Funciona como um provedor de informações de uma organização, pois concentra todas as informações estratégicas e históricas extraídas de sistemas transacionais, ou seja, ele, ao mesmo tempo que é melhor, ele pega informações dos sistemas transacionais e armazena por mais tempo, extraídas de sistemas transacionais relativos a clientes e produtos. Ok? Um Data Warehouse permite a geração de dados integrados e históricos, auxiliando os executivos das empresas a decidirem embasados em fatos e não em intuições ou especulações, o que reduz a probabilidade de erros, aumentando a velocidade na hora da decisão. Então, o DW ele é uma estrutura de dados que tem mais consistência nas informações e o tempo de armazenamento também em relação aos dados transacionais. Certo? E aí, por que um ambiente DW? Porque ele vai integrar dados de múltiplas fontes, ele vai armazenar dados de diversos locais, facilitar o processo de análise e impacto para o ambiente de dados operacionais, obter informação de qualidade, atender diferentes tipos de usuários finais, flexibilidade e agilidade para atender novas análises. Ok? Então, só para vocês entenderem um pouco aqui, imaginem que eu tenho diversos bancos de dados operacionais, que podem ser até oriundos desses dados transacionais, e esse DW ele vai concentrar isso, tá? Extraindo isso de vários lugares e distribuindo para diversos usuários diferentes. Então, cada computador conectado a uma rede diferente vai ter acesso à mesma informação. Ok? Então, a proposta principal do Data Warehouse é a democratização das informações. Ou seja, é tornar aquela informação que um usuário gera acessível a outros usuários, a muitos outros usuários. Então, você vai democratizar essas informações para a área de negócios, através do fácil acesso aos dados para análise. O Data Warehouse, sem a conexão com ferramentas de análise e extração, é simplesmente um banco de dados sem utilidade. Então, se o dado transacional é aquele dado que armazena dados editáveis e temporários para os sistemas das empresas, os ERPs, como que eu consigo consolidar aquela informação em algo que fique permanente por muito mais tempo, armazenado, e que muitos outros possam acessar essas informações através de um Data Warehouse, ok? Um DW. Então, Data Warehouses devem conter apenas os dados que os usuários necessitam para tomar decisões táticas e estratégias, no formato que eles necessitam. Um projeto de Data Warehouse tem por objetivo organizar os dados transacionais de uma empresa. Então, isso já explica muito, ok? Então, os dados transacionais eles são úteis, mas, ao mesmo tempo, é necessário algo maior do que ele, que possa coletar tudo isso e compilar num único lugar e distribuir melhor. É isso que o Data Warehouse faz, em um local onde o ambiente operacional não seja afetado da melhor forma possível para que possam ser aplicadas técnicas de análise e extração de dados. DWs, características, certo?
Então, a gente pode dizer que o DW ele tem algumas características. Primeira característica, todo DW é orientado por assuntos. Ok? Então, os dados armazenados são organizados por assuntos específicos importantes para o negócio da empresa. Exemplos típicos de assuntos são produtos, atividades, contas, clientes, etc. Então, cada DW ele vai ser uma arquitetura que vai armazenar uma informação específica. Então, aqui é o DW referente a cadastro de cliente. Aqui é o DW referente a contas da empresa. E por aí vai. Então, ele vai fazer um armazenamento mais sólido de cada característica importante ao negócio das empresas. Então, ele vai ser organizado e orientado por assuntos. Segunda característica, o DW ele é integrado. Refere-se à consistência de nomes das unidades das variáveis. Por exemplo, considerando o fator sexo, gênero como um elemento de dado, uma aplicação pode codificar sexo como M ou F, para masculino ou feminino, outra como 1 ou 0, e uma terceira como H ou M, como se fosse homem ou mulher. Tá? Então, ou seja, você tem como categorizar a tua informação. Então, ele integra a informação de um modo que dá maiores detalhes a esses dados. É isso que o DW ele é capaz de fazer. Outra terceira característica é que o DW ele é variante no tempo. Então, vamos lá. O que seria variante no tempo? Refere-se ao fato do dado em um data warehouse pertencer a algum momento específico, significando que ele não é atualizável. Enquanto que o dado de produção é atualizado de acordo com as mudanças de estado do objeto em questão, refletindo, em geral, o estado do objeto no momento do acesso. Em um data warehouse, a cada ocorrência de uma mudança, uma nova entrada é criada para marcar essa mudança. Então, vamos lá, ele é variante no tempo, ou seja, ele vai variando esses registros. Então, vamos entender. Nós falamos que o dado transacional, na aula passada, a qualquer momento você vai lá e clica, por exemplo, para mudar o endereço do cliente. Então, uma vez que você vai lá, altera e salva, aquele registro anterior ele some. Então, se tinha lá um outro endereço daquele cliente, quando eu vou buscar essa informação, não existe mais. Já o DW, não. Cada tipo de atualização ele gera um novo registro. Então, o primeiro registro de cadastro do cliente era aquele, o original. Depois que eu fiz a alteração do endereço dele, eu tenho um segundo registro, vai ter um histórico. Então, existe, o primeiro cadastro foi há 5 anos, gerou o cadastro número 1. Eu alterei hoje, 5 anos depois, porque ele mudou de endereço. Eu tenho um histórico de alteração, eu tenho um novo registro. Mas, se for necessário, eu consigo consultar o registro anterior, diferente do dado transacional. Então, ele se torna variante no tempo. E última característica dos DWs, então, seriam 4. Se eu pergunto, quais as características dos DWs? Então, ele tem 4. Ele é orientado por assunto, é integrado, ele é variante do tempo e ele é não volátil. O que é não volátil? Significa que o Data Warehouse permite apenas carga de dados e consulta aos mesmos. Após serem integrados e transformados, os dados são carregados em bloco para o Data Warehouse para que estejam disponíveis aos usuários para acesso. O que quer dizer esse não volátil, então? Uma vez que você salva ele, você, para poder modificar, tem que abrir novo registro, como nós falamos. Ok? Mas aquele registro gerado, salvo, você não muda. Então, a volatilidade é a questão de mutação. Ele não tem mutação. Uma vez que você gera uma informação, para que você gere outra, você tem que gerar uma nova. Então, ele é não volátil. Ok? Então, é exatamente isso. Uma vez que você gera outra, aquela anterior, ela apenas é disponível para consulta e não para modificação. E aí, pessoal, nós vamos falar agora sobre os data marts, que seriam uma divisão dentro dos DWs.
ok? Porque, poxa, um negócio tão grande e poderoso como o DW, como a gente falou até aqui, ele precisaria ter uma divisão para ser mais específico. Então, imagine um data warehouse aqui, ó, com diversos data marts. Por exemplo, um data mart que diz respeito a assuntos financeiros e por aí vai. Então, ele vai... Lembra que ele é orientado por assuntos? Então, cada orientação ele vai fazendo divisões, que são os data marts. O data mart é um subconjunto do data warehouse. Ele é construído com um escopo menor de informações, segmentado para uma determinada área de negócio ou assunto. Por ser menor, aumenta a velocidade na consulta das informações. Porque se você deixasse tudo isso compilado num lugar só, exatamente, você demoraria muito tempo para achar isso em uma consulta. Então, para fazer com que esse caminho ele seja interligado ao DW de maneira mais ágil, é como se eu tivesse um arquivo e eu tenho diversas gavetas numeradas e com a letra correspondente. Você vai na letra certa na hora de consultar. Então, pensa aí, num arquivo, um armário gigante, você sai jogando as pastas lá, tudo desorganizado. Você vai demorar muito mais tempo para achar a informação que você precisa. Diferente de quando você usa um data mart, uma gaveta, que você especifica o assunto que está ali. Então, é isso que o data mart faz dentro de um DW. Ok? Ainda sobre as características, os projetos de DW demoravam mais do que o suportado pelas gerências para que ficassem completamente disponíveis para utilização. O investimento para esses projetos era muito alto. Dessa forma, resolveram limitar os escopos desses dados para contemplar uma parte dos negócios da empresa, como, por exemplo, cliente, marketing e finanças. Surgiram os data marts, ou seja, imagina, se antes era custoso, demorado, porque você olhava para o arquivo e estava tudo desorganizado. Aí veio alguém, surgiu a ideia brilhante de o quê? Vamos dividir em gavetas, seções e organizar esse trem. Então, surgiram os data marts, que são DW em menor escala e com escopo mais definido. DW e DM são espécies do mesmo tipo, sendo que a diferença está no escopo do projeto e nos limites da sua abrangência. O DW corporativo ia sendo construído a partir do somatório e das integrações dimensionais entre os diversos DMs. Esses DMs possuem custos e tempos razoáveis de implantação. Okay? Então, daí a necessidade do escopo dos DMs, como nós falamos. Desafio: garantir a coerência entre os diversos DMs. Porque eu tenho que ter, por exemplo, gavetas que me levem ao lugar certo, digamos assim. O data mart proporciona uma estrutura de sistemas de informações que permite que uma empresa disponha de acesso muito flexível aos dados, fatie e use a grupo de qualquer maneira, explorando dinamicamente o relacionamento entre os dados. O data mart oferece tanto flexibilidade quanto controle ao usuário final. O data mart e o data warehouse devem ser vistos como tecnologias complementares. Então, ele vai dar um complemento a mais nos sistemas da empresa para que a informação tenha maior velocidade e fluxo. O data warehouse deve ser a fonte para os dados gerenciados pelo data mart. Então, sempre, ele é a fonte para os dados gerenciados pelo data mart. É ele que vai extrair essas informações. Os dados fluem regularmente do data warehouse para o data mart à medida que este precisa periodicamente ser renovado, no caso do data mart. Por quê? Porque, olha bem, o data mart ele aloja dados por um modesto período de tempo, de 12 a 15 meses, por exemplo, dependendo da sua aplicação. Então, a informação que fica ali na gaveta é como se fosse assim, contas do ano. Então, está registrado. Quando dá o outro ano, é como se você fosse lá e limpasse a gaveta e jogasse aquilo num arquivo morto. Então, você vê que, às vezes, os sistemas das empresas, você consegue consultar uma informação com precisão, com mais detalhes, durante um tempo. Mas, tipo, daqui uns 2, 3 anos, você já não consegue, com detalhe, ver aquela operação. Justamente por isso. Que, para dar lugar a outras informações, aquilo é varrido do data mart, jogado de uma maneira mais ampla
no Data Warehouse para uma consulta mais geral do que específica. É isso que o Datamart faz, porque o Data Warehouse ele aloja dados por um horizonte de tempo muito mais longo, de 5 a 10 anos, por exemplo. Dessa maneira, o Data Warehouse se transforma em uma fonte de pesquisa para analistas de Datamart. Tais analistas sabem que enorme quantidade de dados estão disponíveis caso necessário, mas não precisam pagar o preço de armazenar todos esses dados em seu ambiente quando não necessário. Então, é assim que funciona a estrutura de dados de DMs e DWs dentro dos principais sistemas ERPs e também sistemas de WMS, de gerenciamento de armazéns. Então, olha, conceitos de DWs. O primeiro conceito que a gente vai falar aqui é sobre a granularidade. O que é a granularidade da informação? Então, notem esse gráfico aqui, onde ele representa alto nível de detalhe e baixo nível de detalhe. E eu já volto aqui para poder explicar. Ok? Então, vamos entender aqui, ó. Alto nível de detalhe, certo? Então, um alto nível de detalhe seria isso aqui, né? Esse universo aqui muito maior do que baixo nível de detalhe. Então, digamos o seguinte, ó, alto nível de detalhe. Exemplo. Os detalhes de cada chamada telefônica feita por um cliente em um mês. Então, por exemplo, digamos que você recebe a tua conta de celular, digamos que você tem um plano de conta, tá? Um plano pós-pago de celular. Então, quando chega a tua fatura, ele vem aquela fatura detalhada, o que você usou, qual foi o pacote de dados, qual ligação que você fez, se você fez algum tipo de DDD, ligação para outro estado, ele detalha ali. Então, pensa comigo. Os detalhes de cada chamada telefônica feita por um cliente em um mês. Imagina, vamos dar um exemplo. Uma operadora como a Claro. A Claro tem milhões de usuários no Brasil. Imagina o que é você olhar para o cadastro, para todo um relatório de cadastro de clientes, e você tem que buscar informação detalhada de cada chamada que um determinado cliente fez durante um mês, por exemplo. Isso é um alto nível de detalhe quando o sistema ele vai buscar esse tipo de informação. Certo? Então, análise possível. Vamos supor que a inteligência da polícia está querendo prender alguém, e aí ele confisca o telefone. Ele pede para alguém da inteligência consultar a operadora e pedir. Vamos supor que a namorada desse seu José foi assassinada. E eles querem descobrir se o José ele é suspeito, se ele tem algum tipo de ligação com o assassinato dessa mulher. E aí, o que eles fazem? Eles vão e pedem o detalhe. Ele telefonou para a namorada no Rio de Janeiro na semana passada, e aí essa companhia, cumprindo a lei, ela vai consultar os dados lá das ligações do José. Então, ou seja, isso exige um alto nível de detalhe para que você ache. Então, vamos entender aqui, ó, nesse gráfico aqui, imagina, todos os usuários da Claro no Brasil. Seria grãos aqui, achar uma agulha no palheiro. Mas, para um sistema eficiente, isso se torna fácil, porque ele foi organizado e projetado para isso. Mas pensa num arquivo solto. Se fosse um corredor enorme de pastas para você tentar achar sem ter a mínima direção, você ia ficar séculos procurando essa informação, porque é um alto nível de detalhe. Concordo? Então, é exatamente isso que o Data Warehouse ele é capaz de fazer. Certo? Então, isso significa o seguinte, que a granularidade ela vai ser sempre menor com o alto nível de detalhe. Então, eu vou pegar aqui uma caneta, tá? Então, a caneta me diz assim, quanto mais alto o nível de detalhe, menor a
granularidade. Tá feio assim porque eu estou fazendo no mouse, tá, gente? E isso significa que quanto menor o nível de detalhe para essa informação ser buscada, é muito mais rápido. Então, a granularidade ela é maior. Pensa que esse detalhe é um grão de areia dentro dessa caixa aqui. O grão de areia certo seria muito mais difícil de encontrar do que o grão de areia dentro dessa caixinha aqui. É isso que o sistema ele é programado. Ok? Espero que vocês estejam compreendendo com esse exemplo que eu acabo de fazer. Então, ou seja, um alto nível de detalhe traz uma menor granularidade. Granularidade diz respeito ao nível de detalhe ou de resumo contido nas unidades de dados existentes no Data Warehouse. Quanto maior o nível de detalhe, menor o nível de granularidade. O nível de granularidade afeta diretamente o volume de dados armazenado no Data Warehouse e, ao mesmo tempo, o tipo de consulta que pode ser respondida. Então, esse tipo de consulta pode até levar um pouco mais de tempo para ser processado, por exemplo, do que o outro exemplo do baixo nível de detalhe. Por exemplo, o resumo das chamadas telefônicas feitas por cliente em um mês. Então, você buscar a ligação é muito mais difícil do que buscar o total de ligações do mês desse mesmo cliente. Tá? Então, se torna um baixo nível de detalhe aqui. Então, em média, vamos supor, em média, quantas chamadas telefônicas de longa distância foram feitas pelos habitantes do Rio de Janeiro no mês passado? Então, se ele fosse compilar o total de chamadas de longa distância que todos os usuários do Rio de Janeiro fizeram. Ah, mas não seria mais difícil pegar o total de todo mundo? Negativo. É muito mais fácil você pegar o conjunto do que o detalhe de um só no meio de toda a multidão. Separar, filtrar tudo isso. Ok? Então, para o sistema é muito mais fácil achar esse tipo de informação e até mais rápido do que a outra informação aqui. Certo? Então, maior granularidade. Quando se tem um nível de granularidade muito alto, o espaço em disco e o número de índices necessários tornam bem menores. Porém, há uma correspondente diminuição da possibilidade de utilização dos dados para atender a consultas detalhadas. Então, aqui ele repete a mesma informação, sem querer duplicar esse slide. Então, pessoal, chegamos ao final dessa aula e aí a gente encerra essas 3 aulas do conteúdo mais teórico, estrutural da TI, de como funciona a tecnologia da informação, aplicada não só na logística, mas na administração, nas empresas. E na próxima aula nós falaremos das tecnologias aplicadas na logística. Então, que tipo de tecnologia a gente usa dentro da logística propriamente dita? Nós falaremos isso na próxima aula. Então é isso, pessoal. Curta aí o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal, como eu já pedi lá no início, e fique ligadinho aí para a próxima aula, entenderam? Então, gente, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.